Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 5 de abril. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do Notícia de Frente, professor Haroldo Arruda Júnior e o professor Lorenberg Alves. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Lúcio, Sorge, bom dia, professor Haroldo, bom dia, telespectador. É uma honra novamente estar aqui. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio, Sorge, bom dia, professor Lorenberg Alves, e bom dia a todos os nossos telespectadores e telespectadoras aqui da TV Vila Real. E hoje, entre outros assuntos, aqui no A Notícia de Frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o impostômetro, não é? Um painel eletrônico enorme que foi instalado ali na Avenida do CPA, para contar, né, para todos nós, quanto é que os contribuintes de Mato Grosso estão pagando de imposto. E, depois das águas de março, nós vamos falar também um pouco aqui hoje da choradeira de abril. É o encontro dos prefeitos com o governador Mauro Mendes. E a gente começa destacando aqui no programa de hoje que a juíza Ana Cristina retorna ao processo da Operação Rêmora. A juíza, que é titular lá da 7ª Vara Criminal, deve voltar ao processo proveniente da Operação Rêmora, aquelas fraudes lá na Secretaria de Educação de Mato Grosso, no governo Pedro Táxi. Aí o detalhe é o seguinte, ela é mãe de uma advogada Marcela da Silva Abdala, e houve um pedido de afastamento por parte da própria juíza, visto que a filha compunha a banca de defesa do empresário Alain Maluf, delator premiado no caso e vinculada ao escritório do advogado Ruendel Rolim. Ocorre que o juiz foi comunicado pelo escritório sobre o desligamento de Marcela. O Ruendel Rolim informou que a doutora Marcela Silva não faz mais parte do quadro de advogados do seu escritório e que os poderes a ela outorgados estão revogados, afirmou Ana Cristina na decisão dela. Isso daí foi um trecho aí de uma decisão do juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que remeteu o processo à juíza Ana Cristina Silva Mendes. A juíza, logo no começo, o Lúcio, o professor Haroldo e o amigo telespectador, ela agiu corretamente, uma vez que a própria filha era advogada e pertencia ao escritório. Não é justo, não é correto ela ser a juíza responsável para julgar aquele caso. Então está de parabéns a juíza. Agora, a Marcela, que é a filha dela, a advogada Marcela, não mais pertence ao escritório. Então, nada mais justo, nada mais correto de que a juíza volte a ter acesso ao caso e a julgar o próprio caso. Está corretíssimo, Lúcio. Nada contra, ao contrário. É elogiável. Prevaleceu o bom senso aí, né, professor? Exatamente. No momento em que percebeu que poderia ter a possibilidade até de envolvimento no processo como um todo, houve o afastamento. Agora, considerando que não tem mais ligação nenhuma, que retorne. Né? Não tem sentido ficar afastado. Não tem sentido. E esse caso aí envolve o governo anterior, né? Do governo Pedro Táxi. Agora, é importante também a gente falar um pouquinho aqui sobre a manchete principal do jornal A Gazeta de ontem, que falou lá sobre a delação, né, do ex-governador Silval Barbosa. E aí, o que chama a atenção é o seguinte, ele teria devolvido apenas 7% do que os órgãos aí competentes apontaram do que teria sido o desvio, né? O desvio teria sido, segundo a própria Controladoria Geral do Estado, um desvio aí superior a R$ 1 bilhão e a devolução foi de 70 milhões de reais. E essa daí é uma cobrança que a sociedade faz. Muito, De que é o seguinte, de que os delatores, eles, é importante, né, o Instituto da Delação Premiada. Eu acho. Né, ajuda
a desmantelar, desmascarar aí quadrilhas, corruptos, ladrões do dinheiro público. Mas o que a sociedade cobra é que eles devolvam, não é, professor Lorenberg? Um pouquinho mais do que eles estão devolvendo. Né? E não é o caso apenas do ex-governador Silval Barbosa. Temos outros casos por aí, não temos? Temos. Lúcio, você tocou muito bem num ponto que é bom a gente estar provocando uma discussão até para reflexão do nosso telespectador. A delação premiada é um instrumento valioso, mas valioso mesmo. Aliás, se não fosse a delação premiada, não teríamos o avanço que temos na Lava Jato. É exatamente graças à delação premiada que houve todo um desenvolvimento, um desenrolar das investigações tocadas, sobretudo a Lava Jato. Deve-se à delação premiada. Mas existe uma observação a respeito desse ponto, Lúcio, que é preciso que a gente faça. A delação premiada não permite que o chefe da organização criminosa venha a fazer a delação. E, de acordo com aquilo que nós acompanhamos pela imprensa, o ex-governador Silval Barbosa estava à frente de um grupo de pessoas, que estava à frente do esquema. Ora, se ele estava à frente, por que se permitiu ao ex-governador a delação premiada? Mas existe aí uma outra interpretação, né? De que ele não seria o chefe maior dessa organização. Por exemplo, ele, na delação dele, ele fez várias acusações também contra o ex-senador, ex-governador, ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Exatamente. De repente, foi por causa disso aí que a delação dele foi aceita. Não foi por isso? Se nós olharmos por esse caminho, certamente o Ministério Público entendeu desta forma. Agora, tem um outro detalhe, Lúcio, que chama a atenção de todos nós, e a mim, principalmente, porque eu li a delação do Silval Barbosa umas 4 a 5 vezes. Existem outras... Todos os anexos? Todos. Menos 2, não é? Porque tem 2 aí que não apareceram exatamente, ainda. é isso que eu ia falar. Parte da delação não foi liberada. Então, não foi liberada e fica difícil de todos nós termos acesso a isso. Mas existe uma lista muito grande de pessoas citadas pelo Silval Barbosa. Até o momento, eu, pelo menos, não tive acesso em nenhuma investigação envolvendo essas outras pessoas. Ou seja, tem lá, ele citou lá uma verdadeira tropa de políticos corruptos e a maioria não, todos, né? Estão aí livres, leves e soltos, né? Curtindo a vida. Uma coisa é certa. Curtindo a vida. Inclusive empresas. Eu ainda não vi em nenhum momento uma investigação envolvendo essas empresas. Agora, por outro lado, Lúcio, é a questão da impunidade pela metade ou menos da metade. Alguém vai preso porque cometeu um desvio, professor? Não, nesse caso aí, menos de 10%. Menos de 10%? 7%. Não é? 7%. E assim mesmo, ele está oferecendo bens que parece que está superfaturado. Quer dizer, quem fez essa busca de preços para constatar se esses produtos oferecidos pelo ex-governador valem de fato aqueles valores que estão estipulados? Então, a punição deve ser, a meu juízo, deve vir completa, Lúcio. E a sensação, menos da metade. E a sensação das pessoas de bem, não é, professor? É Exatamente. Nessa linha que o senhor está falando, a sensação das pessoas de bem é uma só, que o crime compensa. Nesse caso, compensa. O crime compensa. Compensa e muito, né? Eu sempre faço essa pergunta, quem é que está preso, resultado da Operação Sodoma, Ararate? Se você for observar, não tem ninguém preso. Segundo, foram desviados R$1 bilhão. É R$1 bilhão de prejuízo para o Estado de Mato Grosso, que indiretamente mata a gente no hospital, porque o dinheiro não vai para o hospital, não vai para a saúde, não vai para a educação, não vai para a segurança. Enfim, a sensação que eu tenho, e que o telespectador tem, eu tenho certeza disso, é que a justiça brasileira, né, está vivendo pautada numa doutrina laxativa, né? Uma doutrina que solta todo mundo, definitivamente solta todo mundo, porque passa-se 1 ano, 2 anos e definitivamente você acaba tendo uma notícia dessa atrás da outra, uma certa normalidade, o que é péssimo.
para você que é honesto, cabe a seguinte pergunta: será que vale a pena ser honesto num país como o nosso, que beira a impunidade, ou é a pura impunidade, a pura injustiça, né? Vale sim, professor. Do jeito que está aí, não vale. Eu acredito que vale a pena ser honesto. Porque, veja bem, você desvia R$1 bilhão e devolve 700 milhões? 70 milhões? Não é isso? Né? Quer dizer, então é algo assim que beira o absurdo. Então, vai de encontro a absolutamente tudo que uma república que tem que ter o seu cidadão amando as atitudes virtuosas de gestores, né? Porque quando você escolhe uma forma de governo como a nossa, de república, né? Como uma república, subentende-se que as pessoas devem admirar os seus administradores e gestores, governadores, prefeitos, vereadores, né? Amor à virtude, né? Na monarquia é amor à honra, na república, amor à virtude. Como é que eu vou amar um comportamento ilícito? Que tipo de referência ou de ídolo moral nós temos no Brasil hoje? O presidente da República foi preso recentemente, ex-presidente da República, né? Congresso Nacional, um monte de gente que deveria estar na cadeia não está. Quem já esteve no Congresso Nacional acabou sendo preso e foi solto. Um Supremo Tribunal Federal que toma um laxante e solta todo mundo, né? Age de forma tendenciosa, tentando mascarar, inventando razões as mais absurdas possíveis para poder soltar determinados figurões aí. Então, o que você pode esperar de um país desse, numa situação dessa? Realmente é ridículo, porque quem vai me cobrar é meu filho. Quem vai cobrar você é sua filha, seu filho que vai cobrar. Mas, papai, esse cara não era para estar preso? Aí você vai topar com ele, você vai estar andando aí no seu município, você vai falar assim, mas esse cara não desviou 100 milhões de reais, não pegou 100 anos de cadeia? Esse cara não era para estar preso? O que ele está fazendo aqui com um carro importado de R$1 milhão, comprando vinho português de R$400 cada garrafa, de tornozeleira eletrônica, camiseta Polo Ralph Lauren, tênis importado e desfilando como se fosse o bambambam da cidade? Isso é um tapa na cara do cidadão honesto, Lúcio. Não, eu concordo. Só o seguinte, é lógico que ninguém em sã consciência, né, vai amar um corrupto, né? Agora, o que eu quero reforçar é o seguinte, eu acho que a dúvida levantada, a minha opinião é o seguinte, sempre vai valer a pena ser honesto. Só isso. Sempre. Só isso. Por uma questão de princípios. É preciso corrigir, claro. Sim, é preciso corrigir as falhas que existem na lei. Sem dúvida. Não é isso? Para que quem, de repente, enfiou a mão lá em R$1 bilhão, pague, né? Por isso. Pague por isso. É isso que a sociedade cobra o seguinte, olha, tem que devolver o que foi roubado. A sociedade não cobra assim, tem que devolver 7%, 10%, 15%, 20% do que foi roubado. Não é isso? Exatamente. Tem que devolver tudo que foi... Agora, o problema maior, Lúcio, a dificuldade que se tem da justiça de recuperar todo o valor. Uma vez, lá na delação do Silval Barbosa está muito claro, parte desse dinheiro foi pago para a campanha, foi destinado à campanha eleitoral. Esse dinheiro não tem mais como recuperar. Mas vamos tirar bens das pessoas que desviaram. Acontece, professor Haroldo, todos nós sabemos, Lúcio, que grande parte do patrimônio da pessoa que desviou o dinheiro público não está no seu nome, está no nome de laranja. Como conseguir recuperar esse dinheiro? Mas tem uma forma, professor, tem uma forma. Por exemplo, nessa reportagem do jornal A Gazeta, é citado lá o seguinte, de que na última campanha que Silval Barbosa tinha disputado, aparecia lá um patrimônio de R$2 milhões. Me parece que esse era o número. Só que aí, quando ele foi denunciado, foi preso lá na Operação Sodoma, a justiça começou a investigar, aí ele partiu para a delação premiada, e aí o seguinte, tiveram acesso, a justiça teve acesso ao patrimônio até então oculto, não é isso? Exatamente. Do ex-governador Silval Barbosa. Então é o seguinte, tem uma forma de chegar lá, né? E aí é o seguinte, isso daí, a delação é o quê? A colaboração premiada é resultado de uma negociação. Exatamente. Uma troca. É isso? Exatamente. Uma troca. A pessoa que faz a delação, ele, além de entregar os colegas envolvidos, as pessoas que estão envolvidas no esquema, ele também E aí a diz justiça tem que parte do verificar seu o seguinte, patrimônio. se aquilo
que o delator, né, ou o futuro Contribui, delator está propondo, se não é um negócio da China para ele, né? Não é isso? É. Que pode ocorrer. Claro que pode ocorrer. Ele faz um Por exemplo, grande negócio. Rapidinho aqui, se vocês lembrarem outros casos, coloquem aqui na mesa. Nessa mesma operação Ararate, o empresário Júnior Mendonça foi o primeiro delator, não foi? Foi. Aí é o seguinte, aí a Justiça Federal falou, olha, esse rombo aqui é superior a 500 milhões de reais, ou seja, R$500 bilhão. Não é isso? E aí, o que ele teve que devolver foi pouca coisa, não foi? Foi pouco. Um outro caso, mais recente, do empresário Alain Maluf, desta operação Rêmora, que nós falamos agora há pouco aqui, ele não denunciou aí um caixa 2 milionário na campanha de 2014 do ex-governador Pedro Taques? Teve lá uma devolução também. Milionária. Todo mundo acha que é pequeno, não é milionário. Não é milionário. É isso? O que está em jogo aí é a tentativa de liberdade, né, por parte do delator. Então ele faz qualquer negócio. Ele vai tentar fazer qualquer negócio. Não, ele não faz qualquer negócio. Se ele fizesse qualquer negócio, ninguém estaria reclamando que eles estão devolvendo tão pouco. Então ele não faz qualquer negócio. Eu digo no sentido de tentar a liberdade, né? Então ele vai colocar aquilo que vale 10, ele põe 100, porque, entendeu? Né? Ele vai negociando e vai tentando abrir brechas na lei para poder sair fora, né? E a banca de advogados, sabiamente ou não, sofisticamente ou não, vai buscar construir uma retórica em cima de paralogismos, inventando razões para poder soltar o seu cliente. Simples assim. São escândalos e mais escândalos com um volume de dinheiro altíssimo envolvido. Dinheiro seguinte, dinheiro público, né? Que eles foram lá, desviaram, ficaram ricos, gastaram em campanha, distribuíram propina, não é isso, professor? Exatamente, dinheiro público. Até porque, se nós observarmos, voltando para a delação do Sivaldo Barbosa, nós vamos encontrar lá que libera-se o incentivo fiscal para determinada empresa e a empresa paga propina. Quer dizer, está cheio desses exemplos na delação do Sivaldo Barbosa. E você não vê empresa nenhuma... Né? Não foi investigado. Sivaldo Barbosa não fez sozinho, entendeu? Tem um tripé nesse negócio todo aí que precisa buscar, precisa saber como é que faz. Tripé? Tem. Tem mais. Não, é mais do que... Porque tripé é 3, né? Tem mais, Na dele ali foram mais de 30. São vários tripés. Não é isso? Não é isso? Foi muita gente. Muita gente. Agora, o Ministério Público de Mato Grosso, o Procurador-Geral do Ministério Público, ele chegou a dar uma declaração dias atrás, dizendo o seguinte, olha, o ex-governador aí, ele destacou, né, que ele fechou, Sivaldo Barbosa fechou a delação no Ministério Público Federal, não é isso? Tanto é que ela foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que existem outros casos aí de improbidade administrativa sendo investigados. E, de repente, nesses outros casos aí, ele poderá ser cobrado, né, de devolver um pouco mais do que ele devolveu, né? Agora, devia funcionar para todo mundo, né? Para o ex-governador Sivaldo Barbosa, para os outros delatores, né? Exatamente. Que devolvessem ali, pelo menos, mais próximo, né? Da proporção do que foi da roubalheira. Exatamente, do que foi desviado. Porque o que já foi, né? Agora, como é que faz para resgatar tudo isso? Até porque o ministro Luiz Fux, ao deparar com a delação, o que ele falou? Monstruosa. É monstruosa. Que significa que ele ficou assustado com aquele volume da delação, ou seja, com todas as denúncias registradas naquela delação. E todos que foram citados foram realmente investigados? É essa a pergunta. Eu não vi, por exemplo, eu não vi investigação de um monte de gente. A empresas, eu não vi nenhuma investigação a uma parte dessa lista. O que nós vimos, Lúcio, vamos ser honestos. Nós vimos o quê? O Sivaldo Barbosa e 3 ou 4 dos seus secretários sendo preso, envolvido nesse esquema, e nós vimos também o afastamento daqueles 5 conselheiros. Fora isso, professor Haroldo, eu não vi
nada a respeito de nada. Tá, e aqueles que foram apontados pelo Silval Barbosa e alegaram inocência e acabaram processando o Silval por conta disso também, né? Nós tivemos uma turma aí que acabou dizendo que ele estava mentindo. Né? O que eu particularmente acho que... Eu me lembro muito bem que... porque não pode mentir em delação. O sujeito mente. Tivemos vários exemplos aí que tem de mentira em delação. Se pegar a mentira, professor Haroldo, ele está Sim, perde o benefício, a perder o benefício. Uhum. Bom, e mudando o assunto aqui, e continuando no mesmo... Deu de Dilma agora. Justiça condena Percival Muniz e suspende direitos políticos. A Justiça julgou procedente uma ação civil e condenou o ex-prefeito de Rondonópolis, Percival dos Santos Muniz, à suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Uma empresa, a FPM Assessoria e Informática, e o sócio dessa empresa também foram condenados à proibição de prestar serviços ao poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais. Olha aí, professor. Pelo período de 5 anos. Os réus foram condenados ainda solidariamente ao integral ressarcimento dos danos ao erário no montante de R$120 mil, a ser corrigido segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Esse aí está certo, né? Pegou 20 e devolve 20. Pegou 120 e devolve 120 corrigido. Mas não é delator. Mas não é delator, né? Não é delator. Não tem o benefício. Não é delator. Não tem benefício. Né? Você está vendo? É isso? Pois é. Né? Acho que é por isso que o nome todo mundo chama delação premiada. Né? É o prêmio. O prêmio é esse. Porque ao invés do castigo, o delator recebe um prêmio. Recebe um prêmio. Né? Diminui os anos de prisão e recebe outros benefícios. Porque fala o seguinte, ele roubou 10 vezes mais e devolve 10 vezes menos. 10 vezes o Silval foi condenado a quantos anos? Tem falando a condenação Você dele. sabe, lembra, professor Limberg? Porque ele ficou 2 anos preso só. Não, e ele vai o seguinte, ele já está aguardando, ele já tem direito à progressão de pena. Exatamente. Ele vai sair da prisão domiciliar, né? Vai sair da prisão domiciliar e vai progredir para o regime semiaberto. Exatamente. Agora, voltando, Lúcio, na punição do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, a manutenção desta pena, professor Haroldo, afasta-se de vez a possibilidade dele ser candidato à prefeitura de Rondonópolis, porque já se tinha nos bastidores... A pena aqui é por improbidade administrativa. Exatamente, terá 5 anos de suspensão dos seus direitos. Portanto, a manutenção dela afasta qualquer possibilidade que ele venha a concorrer às eleições de 2020. Né? De imediato você tem essa outra punição. Agora, é preciso saber se essa penalidade será mantida. E tem muita gente aí que já foi denunciada, que já foi acusada e que se enquadra também dentro dessa questão aí da improbidade administrativa. Mas como o senhor falou agora há pouco aqui, a gente ainda não viu o seguinte, a pena progride, não é? Agora, a investigação, às vezes, demora um pouco. Demora muito. Não é isso? Demora bastante. Demora muito. Professor Lohenberg, vamos ao seu destaque de hoje. Lúcio, professor Haroldo e amigos telespectadores, já está em grande movimentação um grupo de partidos políticos em razão das eleições de 2020. O amigo telespectador pode falar, mas professor, quando termina as eleições e tem a lista dos eleitos, já começa de fato toda a conversa para a eleição que virá. Isso é verdade, isso é real, mas há uma movimentação maior por parte de alguns partidos políticos, entre os quais o PROS, o PSD, o PSDB e o DEM, em torno da disputa de 2020. Esse é o meu tema de comentário. Aqui de Cuiabá? De Mato Grosso. De Mato Grosso. De Mato Grosso. De Mato Grosso. Professor Haroldo, e o seu destaque? Eu vou falar sobre essa dívida, essa nova dívida do governo do estado de 332 milhões de dólares, né?
e de que forma essa dívida, esse valor vai contribuir com o fluxo de caixa do governo do estado de Mato Grosso, de que forma isso pode ser gerido e pode definitivamente dar uma equalizada nas questões ligadas à receita e despesa do estado. Bom, e seguindo aqui, a Assembleia Legislativa já confirmou aí que irá disponibilizar 3,5 milhões para pagar parte dos salários atrasados lá da Santa Casa. Aí esta informação foi confirmada pelo presidente do Legislativo, o deputado Eduardo Botelho, que garantiu que este seria o primeiro passo para a reabertura do Hospital Filantrópico, que está fechado desde o dia 11 de março, ou seja, na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, a Santa Casa, se não reabrir, completa 30 dias com as portas fechadas ao público principalmente do Sistema Único de Saúde. E aí, voltando a essa questão aqui da Assembleia, essa quantia aí de 3,5 milhões foi definida numa reunião da mesa diretora da Assembleia. E aí Eduardo Botelho explica que o dinheiro está disponível, mas que a Casa de Leis, no caso a Assembleia, não pode fazer uma transferência direta para o filantrópico. O deputado informou que já entrou em contato com o secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poços de Carvalho, e com a direção do hospital, para que seja viabilizado um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, para que o recurso chegue à conta da Santa Casa de Cuiabá. Por falar na Santa Casa, ainda se aguarda... Como é o nome, professor? Do quê? Do que está sendo aguardado ansiosamente o pelo plano ministro da estratégico. Saúde. O plano de ação. Não apareceu ainda. Não apareceu, mas a feitura dele já está bem encaminhada, Lúcio, né? E deve... Não dá para fazer da noite para o dia esse negócio, né? Começa por aí, isso é importante. A Santa Casa ela está fechada, mas ela não está inerte. Essa nova diretoria que está lá está fazendo todo um trabalho, já começaram a montar um comitê... Eles já conseguiram chegar a esse número de quanto é a dívida da Santa Casa? Aproximadamente 80 milhões de reais. 80 milhões. Desses 80 milhões, salvo engano, 30 milhões é com médicos, eu acho um negócio desse, tá? E a diferença é de terceirizados, alguma coisa assim. Mas enfim, eles estão... Eu acho extremamente prudente, e isso é necessário com relação à Santa Casa, que se faça uma releitura da Santa Casa, que se tenha o conhecimento claro dos números da Santa Casa. Não adianta, eu acho extremamente salutar esse repasse por parte da Assembleia Legislativa, né, do Botelho, para a Santa Casa, mas não é só repassar, é preciso que se controle e fiscalize de que forma esse dinheiro será aplicado na Santa Casa, né? Certamente vai dar para pagar... Não só esse, não é? E os outros, claro. Não só esse, claro, tudo, não é? Tudo, Para que esse problema não volte a acontecer. E é por isso que ela está fechada. Essa nova diretoria está imbuída no sentido de fazer a coisa funcionar de forma correta, né? Então, ela vai abrir as portas. Não adianta você abrir as portas de uma empresa falida, né? Para ela continuar falida e só para dizer o seguinte: as portas estão abertas, Santa Casa, que beleza. Não adianta, tem que arrumar a casa, tem que fazer a coisa funcionar de forma correta, né? Então, a Assembleia passa um recurso, esse recurso tem que ser fiscalizado, tem que ser controlado, certamente vai ajudar em 2 ou 3 folhas de pagamento aí da Santa Casa, mas o problema não está aí, está apagando fogo, né? O problema maior, e isso certamente essa nova diretoria já está debruçada em cima para fazer, que é um plano de gestão. Precisa se entender o que é que pode ser feito de forma planejada junto à Santa Casa de Misericórdia, né, de Cuiabá. E para que, sobretudo, ela possa resgatar o seu maior patrimônio, que não é necessariamente ter um fluxo de caixa negativo, mas é resgatar a credibilidade. Isso sim, ela precisa trabalhar e vai demorar um certo tempo para fazer isso. E a gente vai continuar nesse assunto aqui, porque agora nós vamos falar da CPI exclusiva, ou seja, a novela continua, certo? Nós vamos falar da CPI exclusiva para investigar possíveis irregularidades na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Os trabalhos já tiveram início lá na Câmara dos Vereadores e nós vamos conferir na reportagem de Luciana Gavilha.
O primeiro planejamento estratégico da Santa Casa se volta para o balanço fiscal e financeiro da unidade. Para tanto, os membros da comissão já encaminharam ao presidente da Câmara o pedido para a contratação de uma assessoria para dar suporte aos trabalhos. São 3 pilares: banca jurídica e contábil, e também um taquígrafo. Ainda nesta semana, o presidente da CPI, o vereador Toninho de Souza, vai oficializar o pedido de documentos à Santa Casa. São 11 itens. Entre eles, informações sobre todas as contas bancárias oficiais em nome da instituição, documentos sobre as contas bancárias que movimentaram doações, cópia de contratos dos recebimentos de convênios, prestação de contas de todas as emendas parlamentares destinadas à unidade e a destinação desses recursos. Santa Casa é uma empresa como uma outra qualquer. Quando entra recurso, tem que registrar a saída. Essa saída se dá por recibo, por nota fiscal, se é pagamento por olerite e por crédito bancário. Então, nós queremos, com o auxílio desses contadores, fazer esse controle. Tudo aquilo que entrou tem que ter a saída e a comprovação dessa saída. E também queremos entender quantas contas bancárias existem em nome da Santa Casa. Estamos pedindo essas informações da Santa Casa e, se houver necessidade, nós vamos pedir via judicial também para fazer o confrontamento dos dados. A Santa Casa terá que explicar ainda o empréstimo de 49 milhões de reais que contraiu, bem como apresentar comprovação da destinação desses valores. O ex-presidente Preza disse aqui na CPI dos filantrópicos que esse empréstimo, nós perguntamos, mas qual foi a destinação desse empréstimo? Ele disse que esse empréstimo foi devolvido a alguns médicos que fizeram um empréstimo, por sua vez, na pessoa física para ajudar a Santa Casa. Então, seria mais ou menos o seguinte: doutor Antônio, hipoteticamente, emprestou dinheiro na conta dele para ajudar a Santa Casa. Tá bom. Esse empréstimo de 49 milhões entrou na Santa Casa, aí ele pode alegar que devolveu para o doutor Antônio. Não tem problema. Mas o doutor Antônio vai ter que vir à CPI e comprovar o empréstimo bancário que ele fez em nome da Santa Casa. Nós queremos a comprovação de documento, porque nós queremos comprovar a destinação de todo o recurso que entrou na Santa Casa. A CPI da Santa Casa vai passar o pente fino no hospital em relação às contas do balanço fiscal e financeiro dos últimos 6 anos, correspondendo assim entre 2013 a 2019, período em que esteve à frente da unidade Antônio Preza. É que quando ele recebeu o hospital, não havia nenhuma dívida, nem tampouco sequer empréstimos e até mesmo recursos provenientes de emendas parlamentares. Como que em 6 anos o Preza pegou o hospital sem dívida, teve ajuda de emendas parlamentares, teve empréstimos bancários, nesse curto período entrega o hospital com 100 milhões de reais ou mais em dívidas? É isso que nós precisamos compreender. E a população quer saber se houve desvio de recursos nesse período, se houve apenas má gestão ou se houve má-fé. É isso que nós precisamos compreender o que aconteceu com a Santa Casa. A CPI da Santa Casa já inicia com a alteração de membros. O relator, o vereador Chico 2000, renunciou ao cargo. Agora, cabe ao presidente da Câmara nomear novo relator. A gente vai reunir o colégio de líderes, né, para que a gente possa ouvir o colégio de líderes e definir quem será o próximo membro, o próximo relator. Já tem nomes? Tem sugestão de nome, né, mas eu vou consolidar isso somente no colégio de líderes. E registrar o seguinte, que uma boa parte dessas informações aí, depois que estiver pronto lá esse plano de ação, já vai se ter acesso a essas informações sobre o que é o passivo da Santa Casa de Cuiabá. Mas é preciso também o seguinte, naquilo que for de competência desta CPI, além das informações solicitadas à Santa Casa, é importante também solicitar as informações sobre os repasses que a Prefeitura de Cuiabá fez à Santa Casa, exatamente para possibilitar aquilo que foi destacado pelo vereador Toninho de Souza, de confrontar as informações. Quer dizer,
não é apenas pedir os documentos da Santa Casa para confrontar com aquilo que disse o médico Antônio Preza. É isso? É preciso também ter as informações da Prefeitura sobre os repasses, porque a Prefeitura é o órgão responsável por realizar os repasses para a Santa Casa de Cuiabá. E checar. É simples. E checar tudo Não isso. dizem que ano passado ela recebeu 46, 47 milhões de reais de Santa Casa? Beleza, sem entrada, receita, entrou. Né? Como é que saiu? Para onde que foi isso aí? Né? Simples, não tem mistério. E também ter acesso a uma outra documentação importante. Além dessa movimentação financeira, bancária, receita, despesa, é importante ter os contratos. Sim, porque não adianta nada você... Por exemplo, existe para que a Prefeitura repasse recursos para a Santa Casa, tem lá um contrato. A Santa Casa recebeu a mais, de acordo com o contrato, recebeu a menos, ou recebeu... Ou não recebeu. O valor devido, não é? Ou não recebeu. Ou até não recebeu. Porque, Lúcio, a pergunta que fica no ar, todo mundo, a pessoa mais simples que está na rua acompanhando a Santa Casa, que precisa do atendimento da Santa Casa, a pergunta que ela faz é simples. O que é que está acontecendo com a Santa Casa? Ou melhor, o que é que aconteceu com a Santa Casa? Porque não se tem, professor Lemberg, de forma transparente, porque um falou uma coisa, outro falou outra coisa, né? Essa equipe que está lá está debruçada justamente nisso, para dar uma resposta para a sociedade, para mostrar que, olha, o que aconteceu foi isso. Entrou 47 milhões, saiu para cá, ou não entrou, né? É isso que a sociedade precisa, dessa resposta. Enquanto não tem resposta, fica... E não apenas a sociedade precisa disso, sem dúvida. Sim. Mas, por exemplo, o ministro da Saúde... sem plano. Enquanto ele não tiver em mãos essas informações, não serão liberados não vai liberar os nada. recursos com os quais ele já se comprometeu em liberar. E mais, o ministro deve pedir para liberar esses recursos à Santa Casa de Cuiabá, que terão necessariamente que passar pela Prefeitura. O ministro, com certeza, vai pedir um aval do governo do Estado. Lúcio, nós falávamos aqui, e o Toninho deixou isso muito claro, de precisar de documentos que comprovam os repasses, a entrada e a saída. Mas existem duas fontes que não podem perder de vista. Você lembrou muito bem da questão da Prefeitura. Os repasses da Prefeitura, mas não podemos perder de vista que também o governador do Estado repassou dinheiro para a Santa Casa. Então, ele também é uma fonte de pesquisa da CPI. Não podemos deixar de perder de vista que o Congresso também, o Congresso Nacional, trouxe emendas para a Santa Casa. Essas emendas foram para onde? Foram para a Prefeitura e da Prefeitura veio para a Santa Casa? É preciso colocar isso. E tem aquela emenda polêmica dos 12 milhões e 400 mil reais aí, que deu uma briga danada aí, né? Com troca de farpas e acusações aí entre o prefeito da capital e o deputado Valtenir Pereira. E aí você vai checando tudo isso. Além dos empréstimos, que segundo a reportagem foram feitos por médicos, empréstimos para pessoa física, né? Essa pessoa física, médico, acabou pegando esse dinheiro, emprestando para a Santa Casa, olha a história, entendeu? Né? E depois a Santa Casa devolvendo para o médico 49 milhões. Você viu o que ela falou, né? 49, juntaram 49 milhões. Então, olha, é muita informação cruzada. Eu estou acreditando nessa equipe nova que está lá, que vai arrumar essa casa. E aí, ela vai continuar sendo Santa Casa. Da Santa Casa, só a gente fazer um registro aqui antes de encerrar esse primeiro bloco, sobre uma confusão que ocorreu aí no pronto-socorro. Não no novo. No novo já tinha ocorrido uma confusão parecida. Agora foi no atual pronto-socorro, naquele que está funcionando. Teve aí uma denúncia dos médicos lá do pronto-socorro, dizendo que faltava material básico até para cirurgia, que nem luva tinha lá no pronto-socorro. E aí os vereadores de oposição tentaram ir lá no pronto-socorro para dar uma checada, não é? E aí, resumindo aqui, em 3 manchetes, né? 3. Toda essa confusão aí. A primeira, vereadores acusam secretário de truculência e registram BO. BO é o seguinte, todo mundo sabe o que é, né? Boletim de ocorrência. E o secretário acusado aqui pelos vereadores é
o secretário Leovaldo Salles, que é da Ordem Pública. E aí tem a declaração do secretário. Claro, Tem a declaração do secretário. Não se retira invasores com flores, diz o secretário após confusão. Como se vê aí, tudo no mais alto nível, não é isso? Educadíssimo. Né? E a saúde, complicado, não é? Segundo os médicos lá, sem luva. E aí, só para fechar isso daqui, a declaração do prefeito Emanuel Pinheiro. Prefeito detona politicagem de vereadores e garante ter adquirido os insumos para o pronto-socorro da capital. É isso. Pronto. Dois pesos, duas medidas. O que acontece é assim. De um lado, você tem o vereador que tem a prerrogativa da fiscalização, que é fundamental, né? Ele é pago pelo poder público, pelas pessoas, por nós, né, para poder fiscalizar. Isso é fato. Ok, né? Só que é necessário que se tenha também bom senso. A informação que chegou até mim foi o seguinte, é que alguns vereadores querendo invadir, inclusive, o UTI. Aí é problema, né, Lúcio? Tá entendendo? Mas será que era invasão? Porque é o seguinte, o termo correto é esse? Eu acho que não é invasão. Porque você acabou de colocar. Não, porque você leu invasão. Não, eu sei. Falando, você acabou eu estou usando o mesmo termo. Não. Eu não vou questionar a sua colocação, não. Eu vou só apenas utilizar o termo que você usou, de que os vereadores, eles têm a missão de fiscalizar. Isso é aí, fato. Não pode entrar no órgão público? Deve entrar. Não. É importante, entendeu? É importante, né? O problema é assim... Mas será que, por exemplo, para que a entrada deles fosse impedida lá, eles avisaram lá na frente, olha, nós vamos invadir a UTI? Não, também não. Então, tem que ter bom senso nessas coisas, né? Até por parte do próprio hospital, né? O secretário da Ordem Pública e por parte dos vereadores, né? A gente não pode tolir a função fundamental do vereador, que é de fiscalização. Isso aí eu não posso, não existe isso, né? Mas também o vereador tem que ter o bom senso de entender o seguinte, determinadas áreas dentro do hospital não pode visitar. Não pode entrar. Saber entendeu? Se segundo a reportagem aqui, se eles tentaram invadir o UTI. Pois é, né? Eu não sei, por isso que eu não vou, né? Enfim, né? Você é uma pessoa comum, sem ser vereador, sem nada. Tem determinadas áreas de hospital que você não pode entrar. Não pode entrar, por questões, inúmeras questões, entendeu? Enfim, né? Tem que ir mais fundo nisso aí para entender. Bom, e nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouco. Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. É a emoção de ter a internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries onde você quiser. Porque banda larga tem que ter velocidade, novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910, acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. Nós estamos de volta aqui com a notícia de frente desta sexta-feira. E destacando aqui, professor Lorenberg, não participamos do governo, não há troca, diz Geraldo Alckmin após encontro com Bolsonaro. Adversário de Jair Bolsonaro na campanha de 2018, o ex-governador de São Paulo rebateu o discurso contra a velha política feita pelo atual presidente da República após encontro entre os dois nesta quinta-feira ontem, no Palácio do Planalto. Não existe nova e velha, existe a boa e a má política. E a boa política não envelhece
afirmou Geraldo Alckmin, que é o presidente nacional do PSDB. A frase é bonita, hein? Muito bonita. Não é? Muito bonita. Lúcio, ontem o presidente... Tipo assim, frase de marqueteiro, é isso? Exatamente. Ele, inclusive, declarou que não aceita cargos do governo, né? Se não aceitamos cargos do governo, estamos fora. Não? Mas ontem, professor Haroldo, Lúcio e amigo telespectador, o presidente Jair Bolsonaro começou a sua conversa com os presidentes e liderança dos partidos políticos. Ontem encontraram com ele representantes do DEM, inclusive o próprio governador de Goiás, o representante do PSD, inclusive o próprio presidente do PSD, o Kassab, esteve no encontro com o presidente da República e exatamente o presidente do PSDB. Somando esses partidos, contam com 90, um pouco mais de 90 votos no Congresso Nacional. Que convenhamos, Lúcio, é uma expressão muito significativa, uma vez que o governo precisa, na Câmara Federal, professor Haroldo, de 308 votos em 2 votações. Ou seja, imaginemos a possibilidade desses partidos estarem votando, todos eles, todos os seus representantes, em favor da Previdência Social, da reforma da Previdência Social. Você tem um número aí de 90, somado a 54 do PSL, quer dizer, vai somando tudo isso. Mas o mais importante não é apenas o voto, é a possibilidade que o presidente da República abriu as portas para uma conversa, para um diálogo. Política é exatamente isso, é a arte de negociação, de conversa, de diálogo. O presidente da República não faz e não tem projetos aprovados no Congresso Nacional se ele se fechar no seu gabinete e o Congresso Nacional fechar as portas e não atender nenhuma liderança do governo. Você não tem o processo em andamento. Eu gostaria de recordar aqui, Lúcio e professor Haroldo e o amigo telespectador, quando você fala nesses encontros, você não está falando em corrupção. É aquilo que nós falávamos ontem, Lúcio, lembra? Não está falando de imediato em corrupção, porque a negociação, eu não estou falando em negociado, estou falando em negociação. Articulação. A articulação, ela é fundamental e imprescindível. Vou dar 2 exemplos para que o amigo telespectador possa entender. Assim que terminou o Estado Novo, o cuiabano Eurico Gaspar Dutra assume a presidência da República, Lúcio, e assumiu numa situação muito complicada, tanto financeiramente quanto de questão política, do jogo político, estava todo enrolado, todo embaralhado. O que o Eurico Gaspar Dutra fez? Juntou os partidos adversários e montou a sua equipe de governo. Colocou junto, no mesmo lado, professor Haroldo, com ministérios, a UDN, o PSD junto, que são adversários políticos. É desta forma que faz política. É desta forma que faz as articulações. E aí, depois dessa reunião do ex-governador e ex-candidato a presidente Geraldo Alckmin com o presidente Jair Bolsonaro, ele lembrou, não é? Lembrou uma frase, né, do saudoso Ulisses Guimarães, né, que também presidiu a Câmara, né, liderou a campanha pela redemocratização. Aí Alckmin lembrou uma frase dele, diz que saber ouvir é uma grande virtude. Dr. Ulisses Guimarães, que era um estadista, dizia que o homem tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que fala. Agora é o seguinte, essa boca aí não é para ficar falando assim, tigrão. Não, nada disso. Tchutchuca. E nem o outro responder assim, é a mãe. É a avó. Bom, e aí... Esse foi o nível lá da CCJ. Lá, né? Da participação lá do do Paulo ministro Guedes, da Economia lá. Paulo Guedes. Foi esse padrão Paulo aí. Guedes e o bate-boca lá Com o filho do Dirceu. o deputado do PT, né? Filho do Dirceu. Não deixaram de falar em momento algum. O tempo todo bloqueando. Mas o diálogo, a conversa, ela é necessária, ela é fundamental. É claro, respeitando as diferenças, respeitando
A legitimidade do governo e a legitimidade da Conversa. Todos nós, brasileiros, temos a obrigação de continuar torcendo para que aconteça aquilo que o presidente Jair Bolsonaro falou. Falou, olha, não esperem que eu vá fazer como os outros presidentes. Estava falando lá daquele indecente balcão de negócios. Ele disse que não vai abrir. Não vai abrir. Vamos torcer para que não abra, porque se não abrir, já é um passo gigantesco nas relações políticas no Brasil, não é, professor? Com certeza. Ou seja, se não abrir o balcão, tudo bem, os políticos vão poder indicar cargos, né? Desde que sejam pessoas competentes e ficha limpa, mas aí não é troca-troca. De forma nenhuma. Aí é negociação, que articulação, que é bem diferente de negociar. Até porque o presidente da República não governa sozinho. O governador do estado não governa sozinho. O prefeito não governa sozinho. Ele precisa de parceiros. Quanto mais parceiros competentes, Lúcio, íntegros, tiver ao seu lado, melhor será a administração. Bom, e dando sequência aqui, vamos falar de imposto agora, né? De janeiro até agora, os mato-grossenses já pagaram, sabe quanto, professor Haroldo? Sabe? Um caminhão de imposto. Põe caminhão nisso, põe caminhão aí. Os mato-grossenses já pagaram 8 bilhões de reais em impostos federais, estaduais e municipais. Já os brasileiros pagaram um pouquinho mais, 664 bilhões. Essas aqui são duas das informações que serão divulgadas a partir de agora pelo Impostômetro aqui de Cuiabá. O painel, esse painel eletrônico foi inaugurado ontem aqui na capital. E a reportagem é de Antônio Carlos Silva. A partir de uma contagem regressiva, o primeiro impostômetro de Mato Grosso foi inaugurado no Jardim da Fecomércio, na Avenida do CPA, em Cuiabá. O painel eletrônico, de 6,5 metros de comprimento e quase 3 de altura, exibirá várias informações. É um painel de 40 metros de LED, onde nós estamos dando informação em tempo real. Preço de dólar, preço da soja, preço da arroba do algodão, preço da arroba do boi, todos os commodities do estado do Mato Grosso. Também dando informativo dos cursos do SENAC, cursos do SESC, dando informativo também disponibilizado para a prefeitura nossa, do Cuiabá 300 anos. Também dando informação de trânsito. Se tem um acidente na Avenida do CPA, aqui vai informar desvio para a Avenida Miguel Sutil. O impostômetro de Cuiabá também informa quanto de tributos está sendo pago no país. De 1º de janeiro até o início da manhã desta quinta-feira, os brasileiros já pagaram 664 bilhões de reais de impostos federais, estaduais e municipais. Deste valor, 8 bilhões de reais foram pagos pelos matogrossenses. E para onde vai todo esse dinheiro arrecadado pelos governos? Esse número refere-se a todos os tributos federais, estaduais e municipais pagos pelo cidadão brasileiro. Então está incluso aí impostos, taxas, contribuições, todos estão incluídos nesse número. Importante falar, né, que desse número 68% é arrecadação federal, 25% dos estados e 6% dos municípios, né? Há uma concentração bem grande desses números no governo central. Talvez aí a reforma tributária possa trazer alguma mudança nesses números. Desde 2004, em Brasília, deputados federais e senadores debatem a proposta de emenda à Constituição PEC 293 da reforma tributária. Ela pretende simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Neste ambiente, o impostômetro é uma importante ferramenta para o debate desta política pública. Qualitativamente, são tributos em cascatas que vêm do município, do estado e da União. Hoje a empresa tem que ter mais gente para administrar tributos do governo do que para produzir lucro, vendas, para pagar esses tributos. Então, você, com essa profusão de leis e medidas provisórias diariamente, você deita com uma carga tributária e acorda com outra.
Então, a empresa não consegue suportar. O presidente da Confederação Nacional do Comércio também comenta sobre a reforma da Previdência. Ela não é necessária, ela é inadiável. A expectativa de vida cresceu no mundo todo e no Brasil tem crescido também. Então nós não podemos ter uma previdência onde daqui a pouco nós vamos ter 2 aposentados e um trabalhando para sustentar os 2 aposentados. Né? Previdência é matemática e matemática é ciência fria. 2 e 2 são 4. Você pode especular em todos os outros campos, do direito, da filosofia, da sociologia, mas da matemática não tem saída, não tem outra solução a não ser a equação fechar. E no momento a equação da Previdência não fecha. E o entrevistado falava aí da reforma da Previdência. E tem uma outra reforma, que lá em Brasília a classe política quer começar a discutir e dizem o seguinte, que essa outra reforma pode sim entrar na pauta para ser discutida paralelamente à reforma da Previdência, que é a famosa reforma tributária, para redistribuir melhor, não é, professor Lorenberg e professor Haroldo, o bolo tributário, né? Onde a União, o governo federal, fica com a melhor parte do bolo, melhor e maior, não é? E maior. Ele se esqueceu. E aí fica ali com mais de 60%, os estados com 20 e poucos por cento e os municípios, me parece que com 12%. Né? Sabe por que se cobra tanto imposto assim? De todo esse bolo tributário. Sabe por que se cobra tanto imposto assim? Que você vai lá, você compra um saco de açúcar, 50% é imposto, aí outro produto mais de 50% é imposto. Sabe por quê? Porque o Estado é muito caro, Lúcio. Nós somos 3 poderes caríssimos nesse país. O Executivo é caríssimo, o Legislativo é caríssimo e o Judiciário é caríssimo. Boa parte do que se arrecada de imposto nesse país, de empresários que trabalham e tentam sustentar a sua empresa, a sua família com pouco que ganham e com muito sufoco pagam os impostos, né? É para sustentar justamente esse sistema, professor. Nós temos os congressos mais caros do mundo. Nós temos deputados federais, deputados estaduais, trilhões de assessores em Brasília, com salários altíssimos. Nós temos um judiciário que é brincadeira, a média salarial, não se respeita o teto constitucional desse país, né? Então você vê aí ganhando 300, 400 mil de virada de ano, sabe? Então... E na aposentadoria? E na aposentadoria? Por exemplo, esse daí foi um tema. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro Paulo Guedes fez uma comparação, né, do aposentado comum com o aposentado do legislativo, né? O legislativo custa 15, 20 vezes, a mais do que o trabalhador comum. A turma da elite, não é? Exatamente. E o povo, a massa que trabalha, professor, não tem diferença da Revolução Francesa, era a mesma coisa. Rei não pagava imposto, o clero não pagava imposto, a nobreza não pagava imposto, e o povo que trabalha pagava para sustentar a nobreza que estava lá numa boa, tranquila, numa boa. Mas não mudou muito não, meu amigo, é a mesma coisa, entendeu? É isso. Eu vou fazer 2 observações que me parecem importantes, professor Haroldo, Lúcio e amigo telespectador. A primeira delas, o Lúcio falava que grande parte do bolo de arrecadação fica com a União. Mas essa mesma União repassa serviços, Lúcio, para os municípios, mas não passa a contrapartida, que é a grana, para eles tocarem esses serviços. Quem tem que pagar é o município. Eles tocam o serviço sem o repasse devido para manter esses serviços. Então, essa é uma pequena observação. A segunda, eu elogio muito o trabalho da criação, da viabilidade desse painel. Mas, a meu juízo, amigo telespectador, não é nenhuma crítica, ao contrário, é uma contribuição. Esse painel deveria não ser apenas mas 3 painéis. 3 painéis. Nós já temos um. O segundo seria exatamente indicando para as pessoas, sobretudo as pessoas comuns, as pessoas que não têm esse conhecimento da máquina administrativa, os repasses de cada um, os valores para o Estado e para o município. Esse era o segundo painel. O terceiro painel é exatamente aquilo que o senhor levantava, professor Haroldo, a respeito da máquina pública do Estado. A máquina do Estado, inclusive com o Executivo.
Claro, importantíssimo. Tem que colocar os valores gastos para sustentar a máquina da administração pública federal, da máquina da administração pública estadual e da máquina da administração pública municipal. Nesse aspecto... Mas aí vão dizer o seguinte, esse painel vai ter que ficar muito grande. Não, são 3 painéis. São 3 painéis com valores. Não precisa ser detalhado os valores gastos na máquina do Estado, na máquina do Executivo Federal e na máquina do Executivo Municipal. Simples assim, Lúcio. Você tem uma ideia clara e objetiva para todos os mato-grossenses, no caso nosso, e para todos os brasileiros. Mas aí vão dizer que, olha, não tem ainda tecnologia para repassar essa informação com tanta rapidez, porque a eles não interessa, não é? Aí, esse tipo de informação lá. Como não interessa, talvez, se eu estiver errado, depois que a entidade me corrija. Por exemplo, ao unir ali impostos estaduais, federais e municipais, será que a entidade tem interesse em separar isso? Não tem. Porque é o seguinte, ó, esse aqui é do município, esse aqui é do estado, esse aqui é do governo federal. Será que tem? Não tem. Nenhum interesse. Professor, o senhor tem. Eu tenho. O seu destaque. Vamos a ele. Destaque. O meu destaque não é discurso, né? Outro dia eu troquei, falei discurso. O meu destaque é com relação a contração dessa nova dívida por parte do governo do estado de Mato Grosso, na ordem de 332 milhões de dólares, né? Algo aproximado de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu convido o telespectador a imaginar a seguinte situação. Vamos supor que você seja dono de uma fábrica ou dono de uma indústria, né? Que você precisa fazer com que essa fábrica funcione. E para que ela funcione, é preciso que você faça manutenção nos equipamentos dessa indústria. Só que você não tem dinheiro para isso, né? Você não tem condições, né? O Estado é mais ou menos assim, o Estado está travado. Ele deve fornecedores, que é aquilo que, de certa forma, faz com que o Estado movimente, tem as suas contas de pagamento de servidores desequilibradas, que paga fora do mês, puxando para cá, puxando para lá, Assembleia precisando de repasse para a Assembleia, né, para os poderes. Então, a coisa está meio tentando organizar. Tanto é que o Pacto Mato Grosso, que foi pactuado logo no começo do ano e aprovado pela Assembleia Legislativa, é mais ou menos uma tentativa disso, né? Essa verba vem, essa dívida vem para trazer uma coisa que é importantíssima para o estado de Mato Grosso, né? Fazendo alusão a essa fábrica que eu dei como exemplo aqui. Vai dar condições para que o estado possa fazer gestão de fluxo de caixa. O que é isso, professor? Vai dar condição para que ele possa calcular melhor as suas despesas, para que o estado possa identificar os picos financeiros, né? Para que ele possa planejar e fazer projetos econômicos para os próximos anos. Vai aumentar a dívida? Teoricamente vai, porque você tem mais tempo para pagar essa dívida, você vai ter, claro, uma dívida que ela vai teoricamente aumentar, apesar de você ter um juros menor. Ok. Só que é o seguinte, você vai ter lastro, você vai ter tempo para você fazer com que essa máquina volte a funcionar, né? Voltando a funcionar, ela vai produzir mais, vai dar condições para que o Estado volte a crescer novamente. Eu particularmente acho que até o final de ano, com esse valor muito bem planejado, num plano de gestão de fluxo de caixa, né, o governador vai poder, primeiro, regularizar a questão dos salários, RGA, essa coisa toda do seu maior capital, que é o seu capital humano, que são dos servidores. Segundo, pagar os fornecedores, né, e, de certa forma, meio que sanear o passivo das suas contas. E vai fazer com que, a partir do ano que vem, exista a possibilidade real de crescimento do estado de Mato Grosso. Você vai falar assim, mas aí essa conta vai ficar para o próximo governador, professor Haroldo, né? A conta, ela vai continuar na próxima gestão, só que numa situação o Estado em uma situação econômica infinitamente melhor. Veja bem, tudo indica que tenha que ser dessa forma, porque, veja bem, é um dinheiro que é importante para o momento que vive o Estado de Mato Grosso e ele deve ser muito bem gerido. Se for muito bem planejado e muito bem gerido, vai deixar o próximo governador numa situação mais confortável do que esta que o próprio governador Mauro Mendes acabou recebendo e que o governador Pedro Táxi também recebeu. A diferença entre o Pedro Táxi e o Mauro Mendes é que o Mauro Mendes de imediato já criou um pacto Mato Grosso e, de certa forma, já tentou, pela gestão, tentar equilibrar as contas, né? E ele percebeu que sem esse fluxo de caixa, ele não consegue definitivamente fazer nada.
Quais as opções que ele teve? Ou ele para tudo e não faz nada, deixa a coisa andar e vai ficar aí com a coisa parada, vai estourar uma hora, saúde, educação, segurança, ou ele faz essa contração de dívida e dá um gás para o fluxo de caixa para que o Estado possa crescer. Agora, uma coisa que eu acho que precisa ser destacada aí, sempre falaram o seguinte sobre esse empréstimo, né? Que isso aí é herança lá do ex-governador Silval Barbosa. Olha, fizeram uma besteira aqui, dolarizaram a dívida e não colocaram trava cambial. Não tem trava cambial. Essa também não tem. De novo. Esse é o único erro. De novo, não tem trava cambial. Não tem. Isso é um erro. Porque é perigoso, né? Aí tem um outro questionamento. Seguinte, olha, nós vamos emprestar o dinheiro para pagar a dívida lá com... aí a dívida fica com o Banco Mundial, é isso? Banco Mundial. Fica o Sai Banco lá, Mundial. paga o Banco Paga em 240 parcelas. Com a dívida com o Banco Mundial. É a dívida de 248 milhões, é isso? De dólares. Aí vai pegar 250. Não, tudo bem. Mas aí é o seguinte, aí vai e empresta 330, é isso? Não, vai ficar devendo mais um pouco. Não, é o teto. Não, esse é o teto, mas ele não vai pegar. Eu só estou dizendo isso para conversar com o telespectador, Sim. a pessoa comum, né? Entendi. Que, olha, eu vou fazer o seguinte, o meu cartão de crédito, né? Eu estourei ele, mas como o juro é muito alto, eu vou fazer o seguinte, eu estourei em 10 mil e eu vou fazer um empréstimo com juro menor para pagar o meu cartão de crédito, para fugir desse juro alto. Aí ele vai lá e faz um empréstimo de 16, 17 mil para pagar uma conta de 10. Porque é assim que o cidadão comum olha isso. Não é, professor? Exatamente. Não é Exatamente. Isso? Tudo indica que ele vai pegar os 250. Ele tem um teto de 332. Ele tem um teto autorizado pelo banco. Né? Olha, você pode pegar isso aqui. Não, autorizado pelo banco, não, autorizado pela Assembleia. Autorizado pela Assembleia Legislativa. O banco libera, tendo condição de pagar, o banco vai liberar e não tem travamento cambial. Esse é um ponto preocupante. É o único ponto que me preocupa, que é a questão do travamento cambial. Ele vai variar, o pagamento é parcela mensal, né? Hoje é 1 bilhão e 200. Ou seja, por exemplo, todo esse problema ocorreu, o valor dessa dívida alta também é por não ter a trava cambial. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, mais ou menos o seguinte, professor Lorenberg, jogaram o problema para frente, é isso? É exatamente o que fizeram. É isso? Quando o Silval Barbosa contraiu esse empréstimo em dólar, ou transformou a dívida do Estado em dólar, o dólar, professor Haroldo, na ocasião estava 2,2, 2,3 o valor de cada dólar. R$2. Uhum. R$2 e pouco. É claro que esse valor não ficou fixo. Elevou-se para 3, elevou para 3,5, elevou para 4. Quer dizer, aumenta-se a dívida. Da mesma forma, é o erro que o governo está cometendo. Quando você não tem a trava, nós vamos ter a mesma situação. Agora, tem um outro detalhe. A Assembleia Legislativa autorizou 332 milhões, né? Milhões de dólares. O governo só precisa de 248 milhões de dólares. Uhum. O correto, a Assembleia Legislativa não deveria autorizar 332. Concordo, tinha mas sim, 248. Evidentemente, apenas aquilo para cobrir a dívida que venceria em 2022. Não, mas o governo pediu, falou, olha, eu preciso de 80 a mais. Não é isso? O governo não tem maioria lá na Assembleia? Pois é. Deve ter sido por isso, não é, professor Lorenberg? Exatamente, e não explica e não justifica onde vai gastar. Esse é o problema. E já falaram que vão investir em algumas áreas aí. Do meio ambiente. Enfim, eu concordo, nesse ponto, concordo com os dois. Acredite se quiser. Com relação ao travamento, eu acho também hoje que é um dia iluminado. Olha, com certeza. Com relação ao travamento necessário, extremamente necessário, quando você faz uma contração de dívida, né? Dolarizada, né? E outra coisa é com relação aos valores, né? Se você precisa de 248, você não precisa pegar 332. Isso é fato, né? Enfim, tá? Apesar de eu achar necessária a contração dessa dívida do jeito que está sendo feita. Então nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e o A Notícia de Frente volta daqui a pouco.
Nós estamos de volta com a notícia de frente desta sexta-feira, destacando o seguinte: no encontro lá com os prefeitos, o governador Mauro Mendes diz o seguinte: ele afirma que vai dialogar e pagar o que for possível. Esse foi um dos destaques do portal Gazeta Digital, finalzinho da tarde, início da noite dessa quinta-feira. O governador Mauro Mendes afirmou que vai tentar pagar o que for possível das emendas parlamentares para os 24 deputados estaduais. O democrata disse que não adianta prometer altos valores e depois não corrigir, como fizeram os gestores anteriores. Só uma retificação aqui. Nesse caso aqui, não tem nada a ver com os prefeitos. Ele está dando um recado, para os deputados estaduais, dizendo: olha, devo, não nego, pago quando puder. É isso aqui? Essa é a leitura, professor Lorenberg? É isso, não é, professor Haroldo? É bem isso mesmo. Isso daí foi no fórum, essa declaração foi no Fórum do Governo e Prefeituras, que teve início na tarde desta quinta-feira. O gestor, no caso aí, o governador, afirmou que a situação ainda é crítica e, apesar das emendas serem legais, não existe caixa suficiente para o pagamento. Devem ser pagos cerca de 130 milhões em emendas parlamentares este ano, o que, segundo o governador, não está previsto no orçamento. Mas não era impositiva? É impositiva, né? Não era impositiva? É impositiva. E lembrando o seguinte, o apuro aí dos deputados é que no ano que vem tem eleição, não é? Tem eleição. Tem eleição. Aí ele precisa do prefeito. E sem emenda... O prefeito quer uma obrinha. Quer uma obrinha, um postinho de saúde, por aí vai. E alguns desses prefeitos e alguns desses vereadores, se não a maioria, são cabos eleitorais de deputados estaduais, deputados federais. Quer dizer, começa a briga por aí. Que ajudaram na eleição passada. A derrubada do veto foi importante para os deputados. Os deputados vão brigar com o governador, porque o governador disse que vetou, e com razão vetou por estar em crise, o Estado está em crise, e vetou as emendas em razão de agredir a lei de responsabilidade fiscal. Os deputados derrubaram esse veto, mas em razão de quê? Das eleições. A emenda, professor Haroldo, dá para ele, para cada deputado, visibilidade eleitoral. E não apenas isso, dividendos eleitorais. Não apenas para ele, mas para o seu cabo eleitoral. Cada um parlamentar, de acordo com essa conta do Lúcio, é 5,5 milhões de reais em obras. E o governador fez um anúncio ontem à tarde que me parece o seguinte: o governo não vai assumir, não vai admitir isso publicamente de jeito nenhum, mas me parece que é um recado para aqueles que estão cobrando as emendas parlamentares. Mauro Mendes anunciou 113 obras com os recursos do FETAB. O anúncio foi feito na tarde de ontem, e é o lançamento aí, retomada de 113 obras de infraestrutura no Estado. Segundo o governador, o Estado já tem em caixa 100 milhões para dar início aos trabalhos com recursos do novo FETAB, que foi aprovado lá pela Assembleia Legislativa. Segundo o chefe do Executivo, as obras, tanto as que serão retomadas, quanto as que ainda vão começar, já passaram por todos os procedimentos administrativos, como licitação, homologação e assinatura de contrato. Todas essas obras têm contrato assinado, já passaram por todas as fases. E por isso estamos dando a ordem de início ou de reinício, afirmou o governador. Vai começar a andar o Estado. É isso. Simples assim. Você começa a ganhar oxigênio, você começa a fazer as coisas acontecerem. É isso que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, cobra de forma indireta o apoio dos prefeitos. E os prefeitos ficam um pouco desarmados em cobrar dívidas que o Estado tem para cada um deles.
E os uma jogada boa. prefeitos tentam amansar os deputados. Exatamente. Exatamente isso, Lúcio. E o professor Haroldo Arruda falou em oxigênio, não é? É isso? Não é isso? Agora Pra quem tem tá no gente. UTI. Agora tem gente aí com gás. Tem gente com gás. A atual superintendente do PROCON, Essa a tá. suplente de deputada federal Gisela Simona, ela diz o seguinte: olha, estou pronta. A candidatura só depende do PROS. E aí a reportagem aqui do Hipernotícias diz que, se depender da secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, PROCON, Gisela Simona, ela será candidata a prefeita de Cuiabá em 2020 pelo PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social. E aí é só bom a gente lembrar aqui que na última eleição, para a deputada federal, ela teve mais de 50 mil votos. Exatamente. Desses aí, 32, 33 mil votos foram Cuiabá. Cuiabá. aqui em Cuiabá. Não deixa de ser Candidatíssimo. um nome de peso. Muito. Exatamente. Um nome de Muito. peso. Muito. E decidida, né? Já está. Embora todos nós sabemos que uma eleição para a Câmara Federal é muito diferente de uma eleição para o Executivo, principalmente para a capital. o jogo nem começou, né? Não começou. O jogo nem começou. Quer dizer, estão aí discutindo a escalação dos times dos partidos. Exatamente. Não é isso? E esse é seu assunto de hoje, seu destaque, não é, professor Lorenberg? Isso mesmo, Lúcio e o professor Haroldo e o amigo telespectador. Os partidos, de fato, estão movimentando em torno das eleições de 2020. O amigo telespectador pode perguntar, mas para aí, nós estamos nem na metade do ano de 2019, os partidos, os políticos, as lideranças políticas já estão de olho nas eleições de 2020. É verdade isso, amigo telespectador. É verdade. O PROS, como muitíssimo bem disse o Lúcio, a Simone, ela tem a Simona, Gisela Simona, que é a chefe lá do PROCON do Estado, ela tem praticamente garantida o seu nome, a sua inscrição para ser candidata a prefeita de Cuiabá. Até em razão do que o Lúcio havia ventilado. Ela teve mais de 50 mil votos, 50.688 votos, se não me falha a memória, para a Câmara Federal. O PSD também já se movimenta. O PSD que tem hoje 25 prefeitos, 21 vice-prefeitos e 268 vereadores. Portanto, o PSD vem mantendo uma força significativa no Estado. E o ex-vice-governador, ex-candidato ao Senado, é a maior liderança do Estado do PSD. E ele pretende não apenas manter esse número, mas elevar, porque desses 25 prefeitos, 16 ou 17 prefeitos têm condições de sair para a reeleição. O PSDB, que elegeu nas eleições de 2016, em 2016, 38 prefeitos, também quer ser aí um protagonista das eleições de 2020. E o DEM não vai ficar para trás, até porque o DEM tem o governo do Estado. E lá na campanha de 2018, um pouco antes da campanha de 2018, ventilava-se nos bastidores que o Fábio Garcia, ex-deputado federal, tinha pretensões políticas para 2020, numa candidatura dele à prefeitura da capital. Não está descartada, afinal de contas o democrata tem a figura do governador do Estado. Professor, antes da gente encerrar o programa de hoje, tem a declaração aqui de um político que não é de nenhum desses partidos aí que o senhor citou. O senhor não falou do PSD, não é? Falei do PSD. Falou? Falei. Em todo o Estado, mas aqui em Cuiabá o senhor falou? Não, falei do Estado geral. Do Estado de forma geral, né? Uhum. Mas tem uma declaração aqui de um político do PSD que ele diz o seguinte, e eu quero saber do senhor aí, até que ponto isso tem a ver com a sucessão aqui em Cuiabá. Ele diz o seguinte, que ele defende a prestação de bons serviços e que esses bons serviços públicos
são mais importantes do que festas. O nome desse político é Nilvan Ribeiro, do PSD. Tem alguma coisa a ver com sucessão isso aqui? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Nesse caso aqui, na prefeitura de Cuiabá, o adversário mora ao lado, é isso? Mora ao lado, mas... É candidato ele? Pré-candidato? Eu ainda não sei disso, ele não falou nada a respeito, não sei, mas não é descartado porque o PSD pretende sim lançar nomes para disputa nos principais polos eleitorais do Estado. E um outro detalhe, Lúcio, nós não podemos perder de vista que em 2020 não teremos aliança para proporcional. E um bom nome para o executivo pode puxar votos para os candidatos a vereador. E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta sexta-feira. Muito obrigado, professor Lorenberg Alves. Muito obrigado, professor Haroldo Arruda Júnior. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Bom dia e um ótimo final de semana a todos.